Banda Gira Povo do canal, todos bem? Quem fala com vocês é Tata Anderson, Tata Inlundi, sacerdote do Templo de Quimbanda em Zocas de Marabô, Umganga. Vamos para mais um Tata Responde. Primeiro deixo as minhas desculpas, era para esse vídeo ter subido sexta-feira, mas estávamos em função no terreiro, né? Função de Oxóssi, então o vídeo vai ficar disponível hoje para vocês aí. Vamos embora para mais um Tata Responde. Lembrando, gente, clica, compartilha, dê o seu joinha, se inscreva, manda nos links, manda o link nos grupos de Macumba, isso é muito bom e ajuda muito o nosso canal. E bora para a primeira pergunta. Quando descobriu sua vocação para ser sacerdote, já pensou em alguma vez em desistir de tudo? Puta, boa pergunta, né? Eu sempre recebo pergunta desse tipo, né? Vamos lá. Primeiro que eu acredito que o caminho sacerdotal ele está traçado, né? Eu não acredito que o caminho sacerdotal ele seja escolhido. Existem algumas pessoas que podem sim acreditar que o caminho sacerdotal ele vai ser escolhido. Eu acordei hoje e eu vou estudar para ser sacerdote. Tudo bem, tem pessoas que não é assim e eu também não acredito que seja desse jeito. Eu acredito que tudo começa quando a gente, antes de nascer mesmo, né? A gente já faz nossas pactuações, enfim, esse caminho sacerdotal ele já vem aí pré-definido e escolhido aí na vida desse sacerdote ou dessa sacerdotisa, tá? Para mim não foi muito fácil, passei por um problema gigantesco de saúde até eu entender todo esse meu caminho, essa trajetória, para que hoje eu pudesse estar aqui, tá? Pensar em desistir, a gente pensa porque o caminho do sacerdote, diferente do que muitos de vocês podem achar, é muito difícil, né? E é um caminho solitário. Por quê? Porque nós acolhemos pessoas em nossas casas, nós vamos ajudar, nós vamos nos dedicar. Isso vai criar vínculo, isso vai criar um lastro de amizade, de carinho, de afeto. E quase que em 100% dos seus casos, essas pessoas elas abandonam o sacerdote, né? Por qualquer motivo que possa ser. E o que é mais curioso é que essas pessoas, elas saem falando o que elas bem entendem, né? E nós, sacerdote, até por questões éticas, morais, nós não podemos, né, nos defender. Por quê? Porque o sacerdote, ele vai ser aquela pessoa que, obviamente, nós iremos saber mais sobre a vida desse filho. Então é muito incoerente e muito injusto da minha parte quando um filho se desliga da minha casa, eu vir para a internet me defender e falar um monte dele. Porque eu tenho muita munição, eu tenho muita arma, né? Então, ao mesmo tempo que nós podemos, nós não devemos. Então, é meio complicado, né? Bora. Segunda pergunta. Boa Tata, minha ex-mãe de santo fez magia negra para mim. Você faz trabalho de quebra e devolver? Vamos lá. Eu também recebo muitas perguntas referentes a esse tema e eu vou deixar aqui até uma mensagem para vocês. Tomem cuidado com isso, tá? Eu não estou aqui defendendo o sacerdote ou a sacerdotisa, mas nós temos que entender que às vezes não é assim que funciona. Muitas pessoas às vezes deixam os seus terreiros com as suas mágoas, suas tristezas, suas angústias e tá tudo bem. Isso não significa que o sacerdote ou a sacerdotisa vai ficar fazendo macumba, magia negra, seja lá o que for, o que vocês entenderem. Então, procure entender, procure jogar com outro sacerdote sério. Da mesma forma como você entrou nessa casa, se desligue dessa casa. Hoje em dia, depois do telefone ficou muito fácil, né? As pessoas elas vêm até nós para querer entrar na casa
e aí manda uma mensagem falando de desligamento. Então, da mesma forma adulta, sadia, que você adentrou nessa casa, você saia, né? Mantenha a sua conduta, mantenha a sua conduta, mantenha seu caráter muito bem libado, que é para que não ocorra isso. E tome cuidado com isso, tá? Porque às vezes, até mesmo a pessoa que você busca para querer jogar, para querer uma orientação, ela vai querer causar algum conflito ali. Até mesmo porque essa pessoa pode ter a intenção de que você se torne um filho ou uma filha dela. Então, muito cuidado, tá? Não guarde mágoas, não guarde tristezas, principalmente rancor, né? Porque de repente você pode estar odiando uma pessoa que não tem nada a ver e gostando e batendo palma para uma pessoa que não merece. Bora lá, mais uma pergunta. Você é rapaz, estou estudando sobre os cultos. O que fazer contra preconceito no trabalho? Vamos lá, gente. Infelizmente o nosso país ele só é laico pelo nome. Então nós macumbeiros, nós não temos autorização, nós não temos desejo, não temos vontade de assumirmos aquilo que somos por inúmeros problemas, principalmente no trabalho. É muito corriqueiro eu atender muitas pessoas que infelizmente foram desligadas dos seus trabalhos, perderam seus empregos, perderam suas fontes de renda por conta da religião. Então, o que eu sempre vou alertar para todos vocês? Evitem o máximo, tá? Obviamente, uma estrutura de trabalho onde se tem mais pessoas, ali não estamos falando apenas de você. Então, tanto da sua parte quanto da parte dos seus colegas de trabalho, tenha respeito. Evitem falar sobre religião, evitem falar sobre temas ou debates que possa induzir ou levar para a religiosidade e evitar. Infelizmente esse é o nosso país, infelizmente essa é a nossa cultura. Não era de maneira nenhuma o vídeo que eu gostaria de estar falando, muito menos a orientação que eu gostaria de estar passando, mas você tem que pensar que você tem uma família por trás, né? Deve ter filhos, filhas, esposa, pai, mãe, enfim. E o dinheiro, o seu trabalho, ele é o seu sustento. Mais uma pergunta bacana. Adepto usa chapéu de fundamento ou apenas iniciado? Vamos lá. Dentro da Quimbanda existem sim alguns adornos que são fundamentos. Outros adornos nós podemos usar. Dentro da nossa casa, o chapéu ele só é utilizado pelo sacerdote, tá? Após, né, essa pessoa se inicia, ela vai receber os adornos dela, mas alguns adornos é apenas sacerdotes. Então, dentro da nossa casa, o chapéu, o pano amarrado, a bengala com as cargas, etc e tal, isso é apenas para sacerdotes e sacerdotisas. Mais uma pergunta bacana. Tata, já nascemos com caminhos espirituais traçados ou fazemos isso durante a vida? Bom, assim como eu expliquei numa pergunta parecida com essa, eu acredito que nós já nascemos com um caminho espiritual e principalmente sacerdotal traçado. O que nós devemos é, aqui na Terra, a gente procurar entender melhor esse caminho para seguir a nossa vida. Mais uma pergunta bacana. Todas as entidades, Exus, Pombagiras, Preto Velhos e etc. querem ser chefes de casa de Umbanda e Quimbanda? Bom, vamos lá. Primeiro que eu vou dar um exemplo tá? Então eu trabalho com Preto Velho, eu trabalho com alguns espíritos. Então vamos supor que o meu Preto Velho, quando nós fôssemos dar o pontapé inicial em nossa casa, esse Preto Velho, ele iria incorporar em mim e ele iria dar as diretrizes da casa. Isso pode acontecer, tá? Então é muito comum você ver na Umbanda Preto Velho, chefe de terreiro, boiadeiro, caboclo, marinheiro, Exu, Pombagira, isso tá tudo dentro da normalidade. Mais uma pergunta bacana. Na sua nova tradição, os filhos que estão em processo de iniciação, tem alguma mudança? Vamos lá. Todos vocês sabem, né, que eu me torno sacerdote dentro da tradição Congo, tradição de Vila Nova Tranca-Ruas, do meu tata em Caçumbirê.
E o que isso vai implicar na casa de Marabô, de fundamentação, etc e tal. Eu vou fazer um vídeo, na realidade esse vídeo já está gravado, onde eu vou contar detalhes desde a minha iniciação, na minha primeira, desde quando eu pisei na Quimbanda até os dias de hoje. Todas as mudanças, fundamentação, pessoas que passou em minha vida, enfim, tudo vai subir em um vídeo. Bora mais uma pergunta. Tata, falam tanto que a Quimbanda só ensina a maldade e a Quimbanda suga a mediunidade. Vamos lá. É muito complicado, né? Porque infelizmente muitas pessoas, principalmente os antigos, não têm essa didática e não têm esse entendimento e acabam penalizando a Quimbanda. Então o que eu vou deixar de recado para você que fez essa pergunta e para todos os outros? Conheçam, tá? E quando eu falo para que vocês conheçam a Quimbanda, é para que vocês conheçam o sacerdote, que é para que vocês conheçam a índole dele, conheçam o caráter dele, tá? Não vão por internet, por foto, por vídeo, seja lá o que for, tá? Mas conheça primeiro, antes de qualquer pré-julgamento. Certo, meu povo? O Tata Responde foi um Tata Responde curto, assim como os outros, objetivo, obviamente, mas agradeço todos que participaram. Toda semana, toda sexta-feira vai ter lá Tata Responde, então vocês vão na minha rede vizinha, mandem as perguntas de vocês, que é para que nós possamos fazer um conteúdo bem bacana, tá? Então não deixe, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, marque seus amigos aqui, deixe as suas perguntas aqui, que sempre nós estaremos aqui. Lembrando que também vai subir o vídeo das obrigações que foi de Oxóssi, uma obrigação fechada, um vídeo extraordinário de lindo, da mesma forma como vai subir o vídeo da minha história e a minha trajetória dentro da Quimbanda e a minha história e a minha trajetória dentro do culto de Ifá. Será que o Ifá ele fez bom para mim? O Ifá é bom? O Ifá é ruim? Ou são as pessoas? Banda Gira e Show.